Hoje vamos explicar um dos versículos mais poderosos da Bíblia, Jeremias 1:5. Deus diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Agora preste atenção. A maioria das pessoas lê esse versículo e pensa que ele simplesmente significa: Deus tem um plano para mim. Sim, mas ele vai muito além disso, porque Jeremias 1:5 não é uma frase motivacional, é uma declaração de chamado. É Deus explicando como o propósito funciona. Vamos analisar isso com calma. Primeiro, Deus diz: Antes que eu te formasse no ventre. Isso significa que o seu propósito não começou quando você se tornou adulto. Não começou quando você descobriu o seu dom. Não começou quando você se converteu. Deus está dizendo: eu já estava trabalhando antes mesmo de você existir. A sua vida não é um acidente. A sua vida não é fruto do acaso. A sua história não começou com os seus erros. A sua história começou com Deus. Quando Deus diz: eu te conheci. Essa expressão não significa apenas que Deus tinha informações sobre Jeremias. Ela significa que Deus já tinha um relacionamento intencional com ele. Deus está dizendo: eu reconheci você, eu escolhi você, eu tinha você em meus pensamentos. Não porque você mereceu, não porque você era perfeito, mas porque eu sou Deus. Então Deus diz: antes que você nascesse, eu o consagrei. Essa é a parte que muita gente deixa passar. Ser consagrado significa ser separado, significa ser reservado para um propósito santo. Em outras palavras, Jeremias não foi apenas criado, ele foi marcado para uma missão. E aqui está a verdade: ser separado por Deus nem sempre é confortável, porque aquilo que é separado nem sempre se encaixa. Aquilo que é separado frequentemente é mal compreendido. Aquilo que é separado muitas vezes se sente sozinho, porque Deus separa pessoas antes de exaltá-las. Então Deus diz: eu o constituí profeta às nações. Perceba que Deus não disse: eu o constituí para falar aos seus amigos. Ele disse: às nações. Isso significa que o chamado de Jeremias era maior do que seus sentimentos, maior do que sua idade, maior do que seu medo. E Jeremias responde: Senhor, sou muito jovem, não sei falar. Mas Deus responde: não diga que você é muito jovem. Eu porei as minhas palavras na sua boca. Agora deixe-me dizer o que isso significa para nós hoje. Jeremias 1:5 nos ensina que o propósito não é apenas algo que você encontra. O propósito é algo que Deus forma. Isso significa que Deus pode chamar você antes mesmo de você entender quem é. Deus pode escolher você antes de você se sentir pronto. Deus pode designar você antes de você se sentir capacitado. Então, quando você olha para a sua vida e pergunta: não sei por que estou passando por tudo isso, é porque você foi separado. Algumas batalhas não são castigo, são treinamento. Alguns atrasos não são rejeição, são preparação. Alguns períodos de isolamento não são abandono, são consagração. Se Deus conheceu você antes de formá-lo, então a dor do seu presente não pode cancelar o propósito do seu futuro. Se Deus separou você antes do seu nascimento, então ninguém pode apagar aquilo que Deus marcou. Ouça isso com atenção. Você não foi esquecido. Você não é fruto do acaso. Você não foi desqualificado. Se Deus chamou Jeremias, Deus também pode chamar você. E o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta. Jeremias 1:5 não fala apenas sobre destino. Quando Deus disse: antes que eu te formasse, isso significa que Deus não estava reagindo à sua existência. Ele estava projetando você. Antes de você ter uma voz, Ele já tinha uma missão para você. Antes de você sentir medo, Ele já tinha preparado um futuro para você. Jeremias não escolheu a profecia escolheu Jeremias. E aqui está a atenção. Quando você é chamado antes de estar pronto, precisa crescer até alcançar aquilo que o céu já decidiu sobre você. Deus não chama você porque você está preparado. Ele chama você porque preparou você antes mesmo da sua chegada, antes do ventre, antes do primeiro fôlego, antes do seu nome.
Você foi formado com um propósito. E se Deus formou você, então até a sua sensibilidade tem propósito. Até as suas lutas têm direção. Até o seu isolamento faz parte do plano. Alguns de vocês se sentem diferentes. Alguns de vocês se sentem incompreendidos. Alguns de vocês sentem que são intensos demais para uma vida comum. Talvez isso aconteça porque vocês foram separados por Deus. Não para serem exaltados, não para serem aplaudidos, mas para serem separados. E ser separado significa trilhar caminhos que os outros não entendem. Jeremias chorou. Jeremias lutou. Jeremias quis desistir, mas não conseguiu, porque o chamado era como fogo em seus ossos. E quando Deus marca você, permanecer em silêncio se torna impossível. Louve ao Senhor aceitando o seu chamado. Louve ao Senhor.